Há uma grande responsabilidade em trazer a palavra do Senhor, em fazer menção à sua palavra, mas além da grande responsabilidade, há também aquele grande Deus que nos possibilita fazer aquilo que muitas das vezes a gente não crê em nós mesmos em fazermos, em efetuarmos, que é a obra do Senhor, né? Porque Ele disse que nós não ficaríamos órfãos, mas que enviaria o Espírito Santo, e Ele nos diria aquilo que seria necessário dizer no momento apropriado, para a glória e honra do nome dEle. E eu tenho, desde quando o convite foi feito, eu tenho pedido a Deus uma palavra, e o Senhor tem colocado uma palavra no meu coração que se encontra em 2 Reis, capítulo 4. Né, como o presbítero pediu, meu nome é Júnior, todos, né, já sabem, pela misericórdia, presbítero da Casa do Senhor, ali do Ministério Abençoado, Parque Anchieta, na Otacílio Pedro Vasco, lá no finalzinho, onde o ônibus faz a curva. E estamos ali pela graça e misericórdia do Senhor, amém? Livro de 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso... Capítulo 4, a partir do verso 38. Uma passagem bastante conhecida dos irmãos, eu creio, que o subtítulo diz assim: a morte que havia na panela é tirada. Todos encontraram? 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 38. Diz assim a palavra do Senhor: e voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um caldo de erva para os filhos dos profetas. Então, um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela a sua capa cheia de coloquíntidas e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles aquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela. E disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração. Sei que já foi feita uma oração aqui. Eu tinha uma pastora, a pastora Cleonice, falecida, já está no Senhor, e ela falava sempre conosco assim: olha, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. É algo costumeiro da minha parte, tá, irmão? Deus, Ele recebe todas as orações, amém? Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, diante da Tua graça, da Tua misericórdia, diante do Teu altar, Pai, eu quero Te agradecer pela oportunidade de estar mais uma vez, Pai, fazendo menção da Tua palavra aqui neste lugar. Pai, Senhor Deus Santo, prepara nosso coração e nossa mente para aquilo que será dito aqui através do Teu Espírito, Pai. Senhor Deus Santo, brada nesse lugar forte, Pai. Senhor Deus Santo, que, Senhor, eu não venha falar aquilo que eu quero falar, mas que venha ser da Tua vontade, do Teu querer, para a glória do Teu nome. Repreende toda a opressão maligna, Pai. Tudo que vem contrário a este lugar e a Tua palavra neste lugar, Pai. É o que eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Falando a respeito de Eliseu é um homem de Deus, um profeta escolhido de Deus. Eliseu, a gente conhece a história, aquele que andava com Elias e tinha a sua vontade de servir a Deus mais e mais, a ponto de pedir algo muito sério antes que Elias partisse para o céu. Ele pediu a Deus uma porção dobrada do Espírito dele, para que ele desse continuidade à obra de Deus na face da terra. E a Bíblia vai dizer que agora Eliseu, ele é um dos principais profetas de Israel, e a Bíblia vai dizer que ele agora está voltando para Gilgal.
Que lugar é esse, Gilgal? Eu quero falar um pouco a respeito desta terra que agora começa um processo de fome, um processo ali de dificuldade de alimento naquele lugar. Havia uma opressão espiritual ali da parte do inimigo naquele lugar, porque pela permissão de Deus, porque o povo, como quase que sempre se desviando e fazendo apologia à palavra de Deus. Ali naquele lugar, diz a palavra do Senhor que antes desse episódio, antes de Israel tomar a sua terra, tomar a terra ao qual Deus tinha prometido, a Bíblia vai dizer que Josué, ele fica com o povo ali rodando no Egito durante 40 anos. Eles estavam circulando ali no deserto, sendo que a promessa estava muito perto deles, mas eles não conseguiam chegar ali, por quê? Porque aquele povo tinha uma necessidade da parte de Deus de ser purificado, porque havia muitas pessoas dentro daquele povo ali que não creram na promessa de Deus, ao qual Deus tinha uma terra que manava leite e mel para eles. Nós conhecemos essa história, e aí Deus vai falar ali com Josué: olha, eu vou fazer uma purificação, os homens a partir de 40 anos, de 20 anos para cima, eles não herdarão a terra, salvo Josué e Calebe, porque eles perseveraram na fé. Quando eles foram espiar a terra, eles trouxeram ali a resposta positiva no seu coração de fé, crendo que, olha, a terra tem gigantes sim, a terra tem dificuldade sim, mas se Deus prometeu que ela seria nossa, por fé ela vai ser nossa, nós vamos conquistar. Deus já nos deu, mas a Bíblia vai dizer que 10 daqueles homens dos espias, dos 12, ali trouxeram uma resposta negativa. Eles começaram a olhar para o problema, mas não olharam para a promessa que Deus fez. E aí a Bíblia vai dizer, olha, toda a descendência de Josué e de Calebe, eles vão herdar a terra, mas os homens de 20 anos para cima não vão herdar a terra por causa da murmuração e da falta de fé. E a Bíblia vai nos dizer que sem fé é impossível agradarmos ao Senhor. E aquela terra ali, a terra de Gilgal, foi o primeiro território aonde o povo de Israel, após atravessar o Jordão, pisou com suas plantas dos seus pés. Foi em Gilgal, que a palavra de Deus diz, Gilgal significa uma roda, ou seja, roda de rolagem. Roda de rolagem que quer dizer que Deus rolou ou tirou para fora o opróbrio que havia no coração do povo hebreu da escravidão do Egito. Deus está trazendo coisa nova agora. Eles atravessaram o Jordão e estão plantados agora na terra de Gilgal. A Bíblia vai dizer que ali é estabelecida uma aliança da parte de Deus em Gilgal. Em Gilgal, Deus manda com que Josué faça uma aliança com o povo através da circuncisão. É em Gilgal também que depois que o povo ele é purificado e santificado, Deus institui ali a primeira Páscoa, a Pessar, né? Páscoa que significa, todos conhecemos, passagem da escravidão para a liberdade, passagem da morte para a vida, a passagem também do espírito da morte que passava por todo o Egito, passaram por cima da casa dos hebreus e não os atingiram, porque havia a marca do sangue do cordeiro nos umbrais, na porta, e eu creio que aqui todos nós temos o sinal da marca de Cristo, nós temos aqui o sinal da marca do sangue de Cristo nos umbrais da nossa vida, ao qual a morte não pode nos alcançar. Mas alguém há de dizer assim, mas irmão, nós falecemos, nós morremos. Mas você está entendendo que eu estou falando a respeito da palavra que diz que aquele que crê no Senhor, ele já passou da morte para a vida eterna. Você só está agora dentro de um corpo ao qual você precisa se locomover, você precisa andar, você precisa falar, você precisa trabalhar. Mas quando nós partirmos desse corpo, nós vamos gozar de uma vida eterna. E é natural que o ser humano tenha medo de passar desta vida para outra. Por quê? Porque nós não fomos criados para encararmos a morte, nós fomos criados para sermos eternos. Mas por causa do pecado que entrou na terra, fez separação do homem com Deus, nós passamos a conhecer a morte. A gente sabe que por causa do primeiro Adão entrou o pecado no mundo, mas Deus ele vai enviar um segundo Adão para restituir aquilo que foi perdido no Éden. E voltando para a palavra ali, a Bíblia vai dizer que foi feita uma aliança através da circuncisão.
Ali também em Gilgal foi aonde cessou o maná durante 40 anos, enquanto eles estavam ali, mesmo com a maioria do povo em desobediência, Deus permaneceu fiel. Querido, muitas das vezes, mesmo quando a gente anda em desobediência, Deus ele tem uma grande obra na nossa vida, Ele é misericordioso e Ele permanece fiel. Muitas das vezes, quem quebra a aliança com Deus não é Deus, mas somos nós através das nossas atitudes, quando a gente não anda no querer de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que ali Deus ele cessa o maná, o pão que descia do céu. A Bíblia vai dizer que quando eles estavam no deserto, a roupa não se estragava, o sapato se conservava, e ali havia um cuidado de Deus, a ponto de Deus mandar o alimento do céu. Eles comiam, olha o milagre, eles comiam o alimento do céu, enquanto estavam no deserto, mas agora eles estão dentro da terra prometida, eles estão em Gilgal, e aí o que acontece? Deus cessa de mandar o maná, o pão do céu. Agora o povo de Israel, o povo hebreu, tinha que trabalhar do seu próprio suor para tirar o seu pão, plantar, colher, e ali Deus vai instituir a Páscoa. É onde eles vão tirar a novidade da terra, né? Vão ali fabricar os seus pães asmos, as suas ervas, e vão celebrar ali aquilo que foi estabelecido por Deus para que toda a geração lembrasse do que Deus fez com o seu povo. Tirou o povo do opróbrio, da escravidão, e trouxe para a liberdade, para uma terra que manasse leite e mel, porque Deus tinha escolhido esse povo para representá-lo na face da terra. E a Bíblia vai dizer que, naquele local também, Deus ele começa a distribuir, a dar estratégia a Josué. Porque eles não iriam ficar somente em Gilgal, mas eles iriam possuir toda a terra. Mas para possuir toda a terra, dependia de eles estarem não somente em santidade, mas em obediência à palavra de Deus. E Deus começa a distribuir ali estratégia para Josué e vai falar: Josué, o seu primeiro desafio é Jericó. E ali a gente conhece a história, você vai chegar lá, você vai entrar, você vai fazer assim, vai rodear durante 6 dias, no 7º tocar a trombeta, gritar, e eu vou dar esse território para vocês, e de parte a parte Deus foi dando e cumprindo a promessa dele para o seu povo, porque Deus ele é fiel e ele continua cumprindo a sua promessa em nossas vidas. E ali o povo de Israel, ele toma aquele território todinho. Depois que eles tomam toda Israel, eles voltam para onde? Para Gilgal. Para quê? Para que as terras fossem divididas para cada cabeça de cada tribo de Israel. E ali foi Dan, Efraim, Manassés, Judá, e foi distribuindo ali as terras para todo aquele povo. Então, eu quero falar a respeito de Gilgal. Gilgal, ele tem um peso, não só histórico, mas espiritual para o povo de Israel. E agora, um pouco mais à frente, a gente vai entrar, aleluia, nessa leitura que foi feita aqui. Aquele povo agora se encontram ali naquele lugar uma escola de profetas. A escola de profetas para a época era necessário, porque tinha que dar continuidade aos profetas mais antigos, para que ali toda a heresia, tudo aquilo que era levantado contra o seu povo fosse extirpado através da palavra. Mas para que isso acontecesse, era necessário que houvesse pessoas que estariam dispostas a aprender da lei e da vontade do Senhor, para que isso fosse combatido. Deus, ele conta comigo e com você nesta noite, para que estas heresias que tentam entrar no meio do povo de Deus seja combatido. E seja combatido como? Através da leitura da palavra, através do ensino que é dado aqui nesse lugar. Eu creio que há uma escola dominical aqui, um ensino, né, ao qual a gente vem aprender como a combater as heresias. E aquele lugar ali tinha um peso espiritual, aquele lugar ali, Gilgal, tinha uma estratégia da parte de Deus para a manutenção da palavra de Deus ali naquele lugar. E ali, como eu falei, Josué ali dividiu as terras. Anos mais tarde, Gilgal vem a ser o acampamento de um exército, agora não material, não um exército bélico, mas um exército espiritual. Ali vem a ser um QG espiritual da parte de Deus. E em meio a tudo que foi falado, Gilgal agora se encontra no princípio de uma fome. Algo terrível estava acontecendo naquele lugar. E Deus envia para ali Eliseu. Eliseu estava onde? Eliseu estava lá na casa de Sunamita, em Siquém, se eu não me engano.
Sunem, o nome do lugar, Sunem. Ele estava num lugar ali onde era um lugar de descanso, de repouso, aonde ele, quando ele passava por Sunem, aquela sunamita abrigava ele, dava pão, dava água, ela fez até uma casa em cima de um muro, para quando ele chegasse ali, colocou uma escrivania, uma cama, e falou para ele, olha, vejo que tu é homem de Deus, toda vez que você passar aqui pelo meu território, você tem um lugar para você ficar. Havia ali um local de conforto, um local onde ele poderia ficar, mas o profeta que é profeta de Deus, ele não anda segundo a sua própria vontade, mas segundo a vontade de Deus, e Deus dá uma ordem para ele ir para onde? Para Gilgal, porque ali havia fome. Se Deus viesse hoje, e muitas das vezes a gente está no nosso lar, a gente está acomodado, a gente está descansado, a gente tem dali o nosso alimento, e Deus vem e fala para você assim, olha, eu vou te levar para um lugar que tem fome. Eu creio que muitos daqui, principalmente eu, vai me bater um certo desespero, mas Senhor, eu estou tão bem aqui, eu estou aqui na bênção, eu estou na abundância, Deus tem usado as pessoas para me abençoar, e o Senhor vai me mandar para um lugar de dificuldade, mas quando a gente tem que entender o propósito de Deus, quando Deus está te mandando para um lugar, muitas das vezes que você não quer, porque Ele quer realizar algo grande através de você. Porque Deus, Ele distribuiu dons, e os dons não são nossos, os dons são para o crescimento do corpo da igreja. Tem pessoas que confundem, muitas das vezes acham, e colocam ali, não, fulano tem um dom de cura, fulano tem um dom de revelação, fulano tem um dom ali da sabedoria, e as pessoas começam a buscar e a idolatrar certas pessoas por causa dos dons, sendo que dom é uma coisa, santidade é outra. Olha só a diferença. Mas por quê, irmão? Por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer que naquele grande dia, muitos que usaram do dom de Deus, porque Deus dá o dom, e naquele grande dia vai requerer do dom, porque o dom pertence a Deus. Muitos naqueles dias vão dizer assim, mas Senhor, em Teu nome expulsamos o demônio, em Teu nome pregamos, em Teu nome evangelizamos, em Teu nome cantamos louvor, e Deus vai falar assim, olha, apartai-vos de mim, porque não vos conheço, porque praticais a iniquidade. E muitas das vezes a gente está olhando ali o homem com o dom e colocamos ele num patamar santo dos santos, achando que ele é o Todo-Poderoso, sendo que você não conhece a vida dele. Você não conhece o que passa no coração e na mente dele. O dom pertence a Deus, e a glória e a honra tem que ser dada única e exclusivamente para Ele, que é digno de honra, de glória e de louvor. E Eliseu estava ali naquela situação, vou ou não vou, mas ele não tem o que querer, porque ele é profeta está condicionado à vontade de Deus. A igreja tem que entender que nós devemos estar condicionados à vontade de Deus, ainda que aos teus olhos, para onde Ele te envie, parece que não é agradável. A Bíblia diz que Eliseu vai chegar ali naquele lugar, e ele está em comunhão com os alunos, os filhos dos profetas. A Bíblia vai falar que aqueles alunos estavam aos seus pés, aprendendo de Eliseu. A Bíblia vai dizer, se a gente estudar um pouquinho, vai observar que ali foi mais ou menos 120 pessoas que estavam ali, aproximadamente. Chegou em dado momento que a fome começou a apertar, e você sabe quando a fome aperta na barriga de crente, é coisa de doido, né, irmão? A gente quer comer de qualquer maneira, a gente quer procurar um lugar para satisfazer e saciar a nossa vontade, porque o povo diz aí fora, crente não bebe, crente não fuma, mas crente come, que é uma beleza, e havia fome naquele lugar. Eles já estavam saciados pela palavra de Deus, mas era necessário agora saciar o corpo, cuidar do corpo. E aqueles homens ali, Eliseu, ele vai dar uma ordem. Para quem? Eliseu vai dar uma ordem para o seu moço. Vai falar assim, olha, coloca uma panela bem grande ao lume, ao fogo. Coloca dentro dela ali raízes, faz um caldo, faz ali um sopão para distribuir para todos esses alunos aqui, porque eles precisam se alimentar. E a Bíblia vai dizer que um deles, olha só, Eliseu vai dar ordem para quem? Para o seu moço, colocar a panela no fogo, colocar água, colocar as raízes, colocar ali as ervas para fazer um sopão. Mas a Bíblia vai dizer que um deles se levanta e vai ao campo para buscar o quê? As raízes, para buscar ali a matéria-prima do alimento para fazer aquele sopão. E aqui é que começa o problema, porque Eliseu ortoga a o dever de fazer. Por quê? Ele fala para o seu moço, vai buscar, vai fazer.
mas isso é delegado a outra pessoa. Querido, aquilo que Deus colocou na tua mão para fazer, é para você fazer, porque Ele confia em você e Ele já colocou no teu coração de como deve ser feito. O moço de Eliseu conhecia todo aquele campo, todo aquele território, e ele sabia o que podia trazer. Mas um dos alunos ali, eu não sei, talvez por ansiedade, vontade de fazer a obra de Deus, se levanta e ele mesmo vai buscar. Estava com boa intenção. A Bíblia diz que ele chega lá e ele começa a se abaixar, imagino eu, naquele campo, e começa a recolher as raízes, começa a recolher ali o aipim, né, alimento de raiz, aipim, erva, e começa a recolher aquelas coisas ali, quando de repente ele se depara com uma parra brava. Algumas traduções vai dizer que era uma trepadeira, que era ali um alimento ao qual aquela planta subia pelas outras árvores, pelos galhos ou pelas cercas, e dava um fruto chamado coloquíntidas. Esse fruto era mais ou menos do tamanho de um maracujá e ele era vistoso. A vista era agradável, era um alimento que você olhando assim era aprauzível, dava vontade de tomar daquele fruto. E aquele fruto estava bem à altura do seu peito, ou seja, facilidade de colher daquele fruto ele tinha. Então ele começa a olhar para aquele fruto e começa a imaginar assim, bom, se eu pegar muito desse fruto aqui, eu já vou resolver meio problema da fome, porque ele é grande, ele é bonito, ele é vistoso. E ali ele começa a recolher daqueles frutos. E a Bíblia diz que ele pega a capa dele, a capa de profeta, e começa a encher. Colocou ali, começou a colocar as raízes, começou a colocar ali as ervas, mas ele começa a colher de um fruto que ele não conhecia. Ele não conhecia daquele fruto, mas o fruto era bonito aos olhos. Tem frutos que são bonitos aos nossos olhos, mas a gente não conhece o interior dele. E às vezes nós estamos trazendo isso para a nossa vida, para a nossa capa. Presta atenção nisso aqui. A capa naquela época, a capa de um profeta significava a sua autoridade, significava a sua intimidade com Deus. A capa ali, nos tempos antigos, ela representava ali uma proteção para o calor no deserto e um acolhimento para o frio na madrugada. Essa capa aqui representa a nossa vida, a nossa casa, o nosso acolhimento. E a Bíblia vai dizer que ele pega daquele fruto que ele não conhece e ele enche toda a sua capa. Por dois motivos. Primeiro, era visualmente bonito, agradável, parecia saboroso, mas ele não conhecia, e ele se apossa. Segundo, facilidade de apanhar, estava na altura do seu peito, na altura da sua mão. Nem tudo aquilo que é fácil de se achegar, de apanhar, é bom, é da vontade de Deus, querido, presta atenção. Para recolher ervas, ele tinha que se abaixar, ele tinha que se humilhar, ele tinha que descer à terra para poder arrancar aquelas ervas, mas daquele fruto ali estava uma facilidade de apanhá-las. O inimigo tem aberto portas de facilidade para crentes neste século, e a gente tem se apoderado de coisas que não são da vontade de Deus, apenas porque nós olhamos e achamos que aquilo é bom para nós. Querido, Deus sabe o que é melhor para mim e para você, antes mesmo de nós entendermos do que se trata. A gente pensa assim, não, eu vou por esse caminho aqui, eu vou pegar desse fruto aqui, eu vou trazer isso para a minha vida, porque aparentemente, visivelmente, isso é bom. Mas a Bíblia fala que há caminhos que aos olhos dos homens parecem ser perfeitos, mas o seu final é final de morte. Recolhendo as coloquíntidas. E aqui, esse jovem, esse homem, esse filho de profeta, ele peca 2 vezes. Estava com boa intenção, estava dentro da igreja, estava fazendo a obra. E ele vai colocar, primeiro, ele vai colocar a mão e vai trazer aquilo que ele não conhecia. Qual é o segundo pecado? Que quando ele chega na escola de profetas, ali tem pessoas gabaritadas para dizer, para ter discernimento do que se tratava aquele fruto, mas ele não vai apresentar aquele fruto para alguém e perguntar. Ele já vai logo, a Bíblia fala, ele vai logo lavando, ele vai logo descascando, cortando e colocando junto com outros alimentos dentro daquela grande panela. Se há um dos dons que a igreja tem que mais buscar neste presente século, é o dom de discernimento.
Nós temos que pedir a Deus: Senhor, me dá discernimento do que eu estou fazendo. Senhor, me dá discernimento daquilo que é apresentado a mim. Senhor, me dá discernimento dessa pessoa que está chegando, está entrando na minha vida. Senhor, é aprazível aos olhos. Senhor, parece coisa boa, mas é Deus, é que a Bíblia fala, Deus é que esquadrinha a mente e o coração do homem. É Ele que sabe o que passa na cabeça e na mente daquele que se aproxima de você, ou daquele que você traz para dentro da tua casa, ou muitas das vezes daquele para quem você vai abrir a sua vida, para aquele a quem você vai apresentar a sua capa, para aquele que você vai falar das suas lamentações, das suas angústias, dos seus sonhos. Nós temos que andar com pessoas de Deus e confiar em pessoas de Deus, pessoas que podem trazer uma palavra de edificação para mim e para a tua vida. E ele pega aquilo ali, peca por não conhecer, peca por trazer e peca por não apresentar. E a Bíblia vai dizer que ele coloca aquele alimento dentro daquela grande panela em Gilgal e prepara aquele sopão. E aquela sopa agora ela está pronta e ela vai ser distribuída entre os filhos dos profetas. E ela começa a ser distribuída entre os filhos dos profetas. E a Bíblia vai dizer que eles começam a comer daquele sopão, até que em dado momento alguém com discernimento começa a sentir o gosto amargo daquele alimento. E quando ele começa a sentir o gosto amargo daquele alimento, ele traz um alerta e diz: homem de Deus, a morte na panela. Imediatamente todos ali param de comer o seu alimento. Querido, eu quero te dizer uma coisa: Deus não deixa os seus confundidos. Ainda que eu e você possamos tomar caminhos ou tomar atitudes que não agradem a Deus, ou que muitas das vezes, por falta de conhecimento, a Bíblia diz que por falta de conhecimento o meu povo perece, por falta de conhecimento o meu povo morre. Não tem como nós termos comunhão com Deus sem lermos a palavra, porque a palavra de Deus diz lá em João que no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O que é o Verbo? Palavra de ação, palavra que saía da boca de Deus. Lembra no começo, quando Deus criou todas as coisas, criou através do quê? Da palavra. Verbo é o quê? Palavra de ação. Tudo aquilo que não existia, passou a existir através do poder da palavra, aquilo que saía da boca de Deus. Deus falava que haja, e havia. Que faça, e se fazia. Que aconteça, e acontecia, através do poder da palavra. Então, quem é Jesus nessa história? Jesus é a palavra que se manifestou em carne. Jesus é aquele que saiu de dentro da boca de Deus e andou entre nós. Jesus era a própria palavra viva andando entre os discípulos. Olha que mistério. A própria palavra encarnada da parte de Deus. Por isso que nós cremos que Jesus era o próprio Deus, porque Ele era o Verbo encarnado de Deus. Ele era a própria vontade de Deus que saiu de dentro da boca de Deus. E aí Jesus vem falar, olha, cuidai-vos e olhai as Escrituras, porque elas fazem menção de mim. De Gênesis a Apocalipse, ela aponta para Cristo Jesus. Então não tem como nós andarmos com Jesus e termos discernimento das coisas, se nós não lermos, não nos alimentarmos da palavra de Deus, para que nós venhamos a ter discernimento daquilo que é apresentado a nós nesse mundo. É necessário nós nos alimentarmos da palavra. E é aí, através da palavra, que Deus vai evitar que muitos alimentos mortíferos entrem na panela da nossa vida. É através da comunhão com Cristo. A Bíblia fala que Eliseu olha aquela situação. Essa coloquíntida, ela não mata na hora, mas se você for consumindo ela, e consumindo, ela vai te levar à morte. Então havia a esperança que o gosto era amargo no começo, mas ainda aquele quadro podia ser revertido. Há pessoas aqui que entraram talvez com algum problema, alguma coisa amarga em sua vida, em seu paladar, mas eu quero te dizer hoje que Cristo está aqui para mudar esse quadro, porque ainda dá tempo. E aí eu fico imaginando aquele alvoroço naquele lugar, e agora a morte na panela. O que a gente vai fazer? E Eliseu, homem de Deus, se levanta e fala assim, olha, alguém traga aí farinha. E a Bíblia diz que trazem farinha para ele, e ele deita a farinha na
panela. E a Bíblia vai dizer que agora não existe mais morte na panela. E o interessante ali é que Eliseu, ele deita a farinha na panela, ele deita o trigo na panela, ele não deita o trigo em cada prato. Ele podia pegar o trigo, né? Tu tá já com o teu prato aí, já começou a comer, olha, vou botar um pouquinho de trigo aqui, um pouquinho de trigo aqui, né? Farinha, agora vocês podem comer. Não, ele vai deitar onde? Dentro da panela. E o que acontece com aquela comida que estava no prato, que era sua, que era minha, que a gente começou a comer? Eles jogaram fora. Tiveram alguma perda. Às vezes, para a gente continuar no Evangelho, continuarmos a sermos fiéis a Deus, é necessário que a gente tire o coração daquilo que a gente tem que jogar fora. Há algo na nossa vida que a gente começou, que muitas das vezes Deus não está satisfeito e está dizendo para mim e para você: tira o coração disso aí que você já começou, porque não é da minha vontade. Porque se você continuar, é caminho de morte, é alimento de morte. Então era necessário fazer o quê? Recolher todo aquele prato, ainda que com dó no coração. Senhor, a fome é extrema, eu vou jogar isso fora, era só deitar um pouquinho de farinha. Mas não, Deus lá dentro da panela está fazendo algo novo, e Deus está fazendo algo novo na tua vida a partir de hoje. É só você crer, é só você tomar posse, é só você e eu nos alimentarmos daquilo que Deus está colocando no nosso coração hoje. Às vezes é necessário jogarmos coisa fora, que nós já começamos e vimos que o seu final não será um final bom. E ali ele deita a farinha onde? Na panela. Ali havia um ato profético. Ali é um ato profético porque lá no livro de João, vai dizer que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Você vai entender por que há um ato profético naquela farinha que é lançada naquela panela. Jesus diz assim: olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vossos pais comeram do maná no deserto e morreram, mas aquele que se alimentar de mim terá a vida eterna. É necessário que aquele que tenha comunhão comigo coma da minha carne e do meu sangue. E é nessa hora que muitos ali se escandalizaram e falaram: que isso, vou comer da carne do Senhor, beber do sangue. E muitos saíram dali e deixaram Jesus, mas os discípulos permaneceram. E aí Jesus pergunta: e vocês? Também não vão se escandalizar não? Não vão embora não? E um dos discípulos se levanta e diz assim: Senhor, para onde iremos nós se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Só o Senhor é o verdadeiro alimento para nossas vidas. Só o Senhor, como o Senhor disse, o Senhor é o pão vivo que desceu do céu. E se nós nos alimentarmos do Senhor, nós não passaremos pela morte. O pão, a matéria-prima do pão é o quê? A farinha. A matéria-prima do pão é a farinha, é o trigo. Então já era um ato profético que Deus estava usando lá com Eliseu, quando ele deita aquela farinha naquela panela. Deus estava dizendo assim: olha, eu vou fazer algo novo. Deus, ele não tira as coloquinhas, Deus não tira as ervas, não tinha como aqueles homens de Deus separar aquele alimento, porque já estava misturado. Mas ele agora vai deitar algo novo. Ele agora vai deitar a farinha, ele vai deitar o trigo, aonde a morte é extirpada da panela. Talvez alguém entrou aqui nesta noite com alguma coisa amarga em sua vida. Algo que você poderia pensar assim: isso vai acabar me trazendo a morte, ou isso vai acabar trazendo a morte para um dos meus familiares. Mas Deus está dizendo para mim e para você: olha, a farinha está sendo deitada na tua vida hoje. Esse caminho de morte já passou. A Bíblia fala: eis que faço todas as coisas nova. Mas para que isso venha acontecer na minha e na tua vida, é necessário andarmos em novidade de vida, é necessário nós crermos. E a Bíblia vai dizer, verso 4. Porém ele disse: trazei, pois, a farinha. E deitou-a na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Irmão, nós temos que ter vigilância para aquilo que é trazido para a nossa vida, daquilo que nós nos alimentamos a cada dia, porque uma das estratégias do inimigo nesta noite é entrar
muitas das vezes junto com a palavra, mas uma palavra distorcida, para que venha trazer morte para a nossa vida espiritual. Nessa noite, irmão, que nós possamos deixar Deus deitar do teu espírito, deitar da sua farinha, da sua graça, da sua misericórdia na nossa vida. Que nós possamos ter vigilância para sabermos o que nós estamos trazendo para a panela da nossa vida. E se nós não temos condições de entender aquilo que nós estamos colhendo, apresentai-vos para um homem de Deus. Como, irmão? Trazendo isso em oração. Pastor, presbítero, me ajuda com isso aqui, vamos orar. Eu não estou entendendo o que está acontecendo na minha vida. Eu não estou entendendo com esse alimento que me foi proposto, que foi trago. E preste atenção, o homem não era um homem de fora, não era um inimigo. Era alguém que estava dentro da casa do Senhor e por falta de vigilância, quase que põe a perder 120 homens, se eles continuam se alimentando daquilo. Então, é uma noite de renovação, é uma noite de esperança, é uma noite de buscarmos a Deus o verdadeiro alimento da parte de Deus, aquele alimento que traz vida e que traz vida com abundância. A farinha de Deus está sendo deitada nesta noite na minha e na sua vida. E eu agradeço a oportunidade, que os irmãos possam ficar com esta palavra e que se aquilo que através do Espírito eu não conseguir alcançar, que o Espírito Santo possa continuar falando ao coração dos irmãos, tá? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.